Eu vou começar o vídeo de hoje com 3 perguntas. Você tem ideia de quantos fundos imobiliários existem na bolsa de valores sendo negociados atualmente? Você sabe utilizar índices e métricas para conseguir escolher o melhor ou os melhores fundos imobiliários para poder compor a sua carteira? Você tem interesse de acompanhar uma carteira onde você investe R$ 110 por mês para um resultado de R$ 90.000 no longo prazo? Se a sua resposta for sim para alguma dessas perguntas, então fica comigo que eu vou responder cada uma delas logo na sequência da vinheta. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Jefferson Castro que vos fala. Esse aqui é o canal Um Pé na Bolsa e esse é o 7º episódio da Carteira do Legado, a carteira que, como vocês que acompanham já sabem, a carteira que eu criei para o meu filho Matias, para que quando ele tiver 18 anos ele possa começar a vida dele de uma forma um pouco mais fácil, com uma oportunidade a mais de conquistar aí os sonhos dele, para que ele possa desenvolver outras atividades partindo não mais do zero, mas com um conhecimento financeiro que é tão importante nos dias de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá aos resultados da carteira de novembro até agora. E na sequência eu vou mostrar para vocês uma técnica show de bola para investimentos em fundos imobiliários, já que nós estamos partindo aqui na nossa carteira da renda fixa para fundos imobiliários, ok? Então vamos nessa? Então vamos lá mostrar os nossos resultados aqui na prática, ok? Vamos lá, nossos resultados de dezembro. Então fizemos o nosso aporte de R$ 110, como sempre, todo mês, sagrado. Nosso total na carteira está em R$ 4.532,32. O nosso ganho total desde que iniciamos os investimentos está em R$ 212,32. Esse mês nós tivemos um ganho em reais de R$ 31,84 e nossa porcentagem total de ganho está em 4,84, uma média ali quase 1% ao mês, né? Esse mês nós tivemos aí um valor menor, né, por conta do início da nossa diversificação da carteira em fundos imobiliários, né? E como vocês devem estar acompanhando o mercado, os fundos imobiliários já estão sofrendo um pouco. Nós temos algumas influências no mercado, e eu queria trazer para vocês aí pelo menos 3 delas que estão influenciando os fundos imobiliários, então vamos falar sobre elas. A primeira são as incertezas do novo governo. Eu não estou dizendo que vai ser nem bom nem ruim, é só que o mercado ele não é muito a favor de incertezas, né? Tivemos algumas informações sobre o novo ministro da Economia, quem vai ser, quem não vai ser, como é que esse governo vai trabalhar essas questões, então isso deixa um pouco o mercado um pouco averso a incertezas, né? Nós temos também uma discussão aí sobre o estouro do teto de gastos, porque isso vai gerar uma inflação que pode ser descontrolada, então isso impacta bastante, já que a inflação faz com que a gente perca poder de compra, então naturalmente o comércio vende menos, o varejo vende menos, os shoppings serão menos movimentados, as pessoas estão atentas a como é que isso vai funcionar, e também a conversa aberta, né, sobre a taxação de dividendos, né, o que faria com que o leão mordesse direto no seu bolso, já que os fundos imobiliários eles são um ativo que entregam para você uma renda mensal, né? Quem investe em fundos imobiliários busca esse aluguel, né, dos imóveis em que você investe para que você possa gerar uma renda passiva, né, e que isso seja crescente para que você não dependa do futuro do governo e realmente crie, né, um ativo que te traga renda passiva. Então esses pontos aí eles têm impactado bastante o resultado dos FIIs.
E uma informação muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, apesar de todas essas incertezas, a base, a essência dos fundos imobiliários permanece a mesma. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um cenário de diversas incertezas, mas os shoppings, os galpões logísticos continuam trabalhando. Se você for num shopping, por exemplo, você vai ver as pessoas comprando, você vai ver novas lojas sendo abertas, ninguém está deixando de ir, né? E assim como os galpões logísticos estão trabalhando, os escritórios estão trabalhando, os hotéis voltaram a se movimentar. Então, assim, a base continua a mesma apesar desse cenário. Então, eu entendo que, ao contrário do que muita gente pode imaginar, possa ser um excelente momento de encontrar boas oportunidades dentro dos fundos imobiliários. E é por acreditar nisso que hoje eu trago para vocês uma técnica de como escolher os melhores FIIs disponíveis no mercado brasileiro. E não é uma pretensão, é apenas uma técnica que utiliza comparação, que utiliza os números, utiliza os índices, para que você possa fazer uma melhor seleção e, a partir dessa seleção, você poder escolher aquilo que faz sentido para você. Lembrando que o resultado que a gente vai ter aqui não necessariamente seja o resultado daquilo que possa ser mais interessante para você. Então é importante que didaticamente você entenda como fazer para que você consiga chegar nos resultados que sejam interessantes para você, beleza? O nome dessa técnica é Screener, que nada mais é que um filtro e seleções para que a gente consiga encontrar os melhores fundos imobiliários para que a gente possa investir. Screener em inglês tem uma tradução próxima ali de rastreio, nesse sentido, para a gente aqui é realmente um filtro daquilo que a gente vai trazer de melhor para que a gente possa iniciar a nossa carteira com melhores fundos imobiliários possíveis, ok? Então, antes de começar aqui, poxa, estava quase esquecendo. Pessoal, dá aquele like, dá aquela fortalecida aí no canal para que a gente possa continuar entregando um conteúdo legal. Compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ser extremamente importante, tá ok? E por favor, se inscreva no canal porque é extremamente importante para que a gente possa continuar levando esse conteúdo e trazendo mais conhecimento financeiro para a nossa população. Esse é o nosso objetivo e sem a sua ajuda a gente não consegue chegar lá, ok? Então vamos direto para a técnica que eu vou mostrar para vocês aqui agora, beleza? Abrindo o nosso bom e velho Google, eu vou buscar aqui um site onde a gente vai conseguir encontrar todos os fundos imobiliários que são negociados na bolsa e aí eu respondo a segunda pergunta, ok? Então vamos lá. O nome do site é Fundamentos. Então a gente clica aqui em Fundamentos, Fundamentos, ok? Então a gente entra aqui no site, né? Tem diversos outros sites que você pode utilizar, mas esse daqui é um site gratuito, né? Então acho que faz mais sentido para a gente aqui. Dentro desse site você vai clicar aqui em FIIs, ok? Bom, aqui você já tem uma busca avançada por diversos filtros, né? Mas em vez de fazer isso daqui, vamos clicar aqui direto em buscar. Ok, então aqui você pode ver que você tem todos os fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores atualmente, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todos esses fundos imobiliários, selecionei, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui numa planilha de Excel. Tá aqui a nossa planilha de Excel, então só dá um Ctrl V aqui e automaticamente aquela planilha ela está aqui no nosso Excel. Então vamos lá, vamos colocar alguns filtros para que a gente possa trabalhar essa planilha, ok? Deixa eu abrir ela por aqui. Aumentar
aumentar um pouco a letra para que a gente possa enxergar. Então é isso. Bom, vamos ver então quantos fundos imobiliários nós temos na nossa Bolsa de Valores. São 322 fundos que essa planilha nos trouxe, ok? E aí a primeira pergunta é, poxa, como é que eu vou escolher dentro de 322 fundos imobiliários quais são os melhores? E aí a gente passa a trabalhar dentro das métricas aquilo que faz sentido para investimento em fundos imobiliários. Então, para iniciar e para tornar um pouco mais simples, eu vou simplesmente excluir algumas dessas métricas para que fique mais simples para a gente aqui, tá? Então, FFO, eu não vou explicar agora, ok? Quantidade de imóveis ela é importante para saber se o fundo ele é monoativo ou multiativo, porque isso também envolve risco, mas no momento a gente não vai utilizar. Preço por metro, aluguel, cap rate, também não. Vacância é muito importante porque mostra a saúde do fundo imobiliário, mas normalmente as informações de vacância aqui elas não estão 100%, então também não vou considerar, ok? Trazendo para a gente aqui 4 métricas para que a gente possa trabalhar. A primeira, dividend yield, P sobre VP, valor de mercado e liquidez. Então, para tornar uma coisa mais rápida e menos morosa, né, em poucos minutos a gente vai fazer uma seleção dos melhores fundos imobiliários baseados nesses 4 indicadores, ok? Vamos iniciar então por dividend yield. Seria interessante aqui, ó, vamos colocar um filtro e vamos trazer qual que é o fundo imobiliário que mais pagou dividendos nos últimos meses. Está aqui, ó. IDFI 11, 88,87%. Cara, isso é muito doido. Por quê? Vamos imaginar que você foi lá e colocou R$100 nesse fundo imobiliário e ele te devolveu R$88 só de dividendo. Né? Para quem não entendeu ainda o conceito de dividendo, dividendo é aquilo que o fundo imobiliário paga mensalmente direto para você, né, no seu bolso, na sua corretora, e você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Seria o aluguel, né, que você recebe por ter comprado esse ativo, ok? E aí, pensando nessa métrica desse dividendo, aqui a gente pode fazer um filtro, tá ok? Eu vou trabalhar esse filtro entre um menor valor de 8%. Isso significa que eu não quero receber um dividendo menor que 8%, ok? Então, 8%. E que seja menor do que, eu diria, 14%, né? Porque nós estamos numa Selic de 13,75%. E um fundo imobiliário que paga muito mais do que isso, ele precisa ser melhor avaliado. E como a gente quer pegar um range, né, uma faixa de fundos onde a gente entende que o risco seria menor, então 14% para baixo seria algo mais normal, vamos dizer assim. É lógico que dentro desses filtros a gente vai excluir coisas boas também, mas o que a gente vai encontrar aqui é uma faixa que deixa a gente dentro de um ponto de risco menor, ok? Então vamos continuar. Fiz aqui o nosso filtro. Então, das 322 possibilidades de fundos imobiliários para investir, nós já fomos para metade aí, né? 159, ok? E agora vamos falar sobre P sobre VP. Bom, P sobre VP funciona o seguinte, é preço sobre valor patrimonial. Como é que isso funciona? Vamos supor que o fundo imobiliário, ele tenha dentro de todos os seus ativos, prédios ou galpões ou papéis, R$100. Esse é o valor do fundo imobiliário, tá? Só para você conseguir entender. Ele tem distribuído no mercado 10 cotas, ok? Então esse fundo vale R$100, ele tem 10 cotas aí para cotistas. Cada uma dessas cotas está sendo negociada pelo mercado por R$10.
Isso significa que se você somar todas as cotas, vai dar exatamente o valor do patrimônio do fundo. Então, isso significa que esse fundo está sendo negociado a 1, ok? Bom, se você tiver esse mesmo fundo sendo negociado a R$ 9, se você somar todos os papéis, dar todas as cotas, você vai ter R$ 90. Então, isso significa que o mercado está negociando essas cotas com um desconto de 10%. Então, o seu P sobre VP vai ser 0,90. E se você tiver esse papel sendo negociado a R$ 11, 11,50, o mercado está pagando um ágio aí de 10%, né, em cima do valor do patrimônio. O que acontece normalmente com alguns fundos que entregam muita credibilidade, como por exemplo um HGLG, KNRI, alguns fundos assim que as pessoas normalmente pagam ágio porque você tem uma gestão muito boa, porque você tem imóveis muito bons, então traz um pouco mais de segurança, as pessoas se permitem pagar um pouco mais para ter esses ativos na carteira, ok? Pensando em filtro aqui, normalmente eu utilizo 10% para mais ou para menos quando eu penso em comprar um fundo imobiliário. Muito para mais ou muito para menos, é interessante que seja avaliado, ok? Aqui para fins didáticos, eu vou trabalhar então uma classificação aqui, um filtro entre maior que 0,85, né? Porque a gente está tendo alguns FIIs aí que estão sofrendo bastante, né? Como eu comentei, e acima 1,1, né? Então tem que ser menor que 1,1, maior que 0,85. Então vamos filtrar, ok? Bom, e a partir daqui nós temos aí uma diminuição para 79 fundos imobiliários aí que a gente pode escolher. Agora vamos para valor de mercado. Gente, valor de mercado é simples, tá? Você tem um fundo muito grande, gigantesco, chega uma crise, esse fundo vai sofrer, mas dificilmente ele vai quebrar. Quando você tem um fundo menor, se a mesma crise bater nesse fundo, provavelmente ele tem um risco maior de quebrar. Então é interessante a gente se manter nos fundos que são maiores dentro do mercado. E aqui eu vou utilizar um filtro de maior ou igual a 800 milhões de reais, tá? Tudo aquilo que for acima de 800 milhões de reais pode ser interessante para a nossa carteira. Então, vou colocar aqui 800, 800 mil, 800 milhões, ok? Então, aqui a gente também já filtra mais alguns ativos e por fim, liquidez, né? A liquidez ela é interessante, a gente ter uma liquidez acima de R$ 1 milhão de papéis negociados diariamente na bolsa, vai te garantir que você, na hora de vender, você não tenha nenhum problema em fazer essa negociação. Então eu vou entrar aqui e vou colocar aqui um número que seja maior ou igual a R$ 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Ok, excelente. Esse foi o nosso filtro, né? Então tivemos aqui no nosso resultado total 22 fundos imobiliários, né? E desses 22 fundos imobiliários, a gente ainda pode diminuir um pouco mais, porque é muita coisa para que a gente possa avaliar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, desses 22, quais são os que pagam mais dividendo, tá? Vamos pegar aqui os 10 maiores. Aqui, esses são os melhores, tá ok? Vamos colocar aqui um P sobre VP maior. Quem tem o maior P sobre VP? Na realidade, não. Na realidade, tem que ser o menor, né? Para a gente interessa pagar menos por um melhor fundo. Então, vamos buscar aqui os 10 melhores também aqui, ok? Tá aqui os 10. Ok também, legal.
E agora vamos pegar aqui os maiores, né? Os maiores em valor de mercado, também os 10 maiores, tá aqui. Excelente. E eu acho que tá bom. Ok. Então, a partir desse filtro, a gente consegue selecionar aí as melhores oportunidades, ok? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, o KNIP11, ele atende 3 dos critérios. Então, ele é um dos melhores aí dentro da nossa classificação, né? Então, vamos colocar ele aqui como entrada. O KNCR11 tem 2 do que a gente escolheu, né? O XPLG também, MXRF também, e assim por diante. O VISC também, BCFF, aqui, vamos lá, pessoal, PPO, aqui, ok, legal. Agora vamos fazer aqui, vamos tentar fazer uma seleção aqui de classificação por cor. Tá legal. E o restante, que não conseguimos essa classificação de pelo menos 2, vamos excluir. Beleza? Tá, excelente. Então agora nós temos 10 fundos imobiliários aí que, pelas métricas que a gente utilizou, são os melhores pagadores de dividendo, que estão com o seu preço sobre valor patrimonial entre as melhores opções para compra, são os maiores do mercado e possuem excelente liquidez. Quer dizer, essa é a primeira fase para que agora você pegue esses 10 fundos imobiliários e faça uma avaliação para entender se eles fazem sentido para você, se eles têm alguma característica que te agrada mais. Aqui agora a gente vai avaliar qual que é a condição da vacância, se ele é um multiativos. A gente pode também segmentar e diversificar por segmento, que é bastante importante, e aí você toma a sua decisão para poder trabalhar qual que vai ser a sua composição de carteira de fundos imobiliários, ok? Entendido? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Gostaram da técnica? Bom, essa é a técnica que eu uso para poder compor aí o início de uma carteira, né? E aí, consequentemente, ao longo do tempo, como você vai conhecendo melhor os fundos imobiliários, você vai entendendo o que é melhor, o que não é, e também entendendo os ciclos do mercado para poder tomar as melhores ações. O mais importante de tudo isso é: mantenham os aportes, mantenham os estudos, aprendam mais, diversifiquem e aprendam a comprar ativos mais do que passivos. Porque isso vai garantir que, independente de governo, independente de esquerda e de direita, independente do que fatores externos possam influenciar na sua vida, você fazendo a sua parte, você vai garantir prosperidade no futuro. E é isso que eu espero de coração para todos vocês, para que todos prosperem e consigam atingir os seus objetivos. Esse é o canal Um Pé na Bolsa. Eu sou o Jefferson Castro. Nos vemos em 2023. Obrigado. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa para pa para claquivo. Pa 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 pa.